Bonjour, meu nome é Patrick Ambrogi, sou o chefe boulanger aqui no Le Cordon Bleu, São Paulo. Muito feliz de estar com vocês aqui hoje para apresentar uma receita muito interessante, pão pita. O pão pita é um pão clássico da região mediterrânea, mas a gente também encontra ele todo o Oriente Médio, ele é um flatbread, um pão achatado. E parecido com o pão pita, nós encontramos uma grande variedade de produtos. A receita é bastante simples. Eu tenho aqui farinha de trigo, pode ser uma farinha de trigo comum, de preferências mais fortes, né, com um alto teor de proteína, o que melhora bastante as qualidades do pão. Aqui eu estou usando uma farinha T65, mas uma farinha de supermercado daria tranquilamente, tá? Tenho fermento biológico fresco, água, açúcar, sal e azeite de oliva. Então são os ingredientes básicos aqui da nossa produção e hoje eu vou fazer essa massa utilizando uma sova manual. Para começar essa produção, então, eu vou colocar toda a minha farinha aqui no bowl. Sobre a farinha, eu vou adicionar o açúcar, o fermento fresco, eu vou jogar ele aqui por cima também. E agora que eu já tenho os ingredientes secos, exceto o sal, eu vou homogeneizar essa base de elementos secos. Eu não coloquei o sal nesse momento e nem a gordura, porque eles irão entrar num segundo momento para não interferir diretamente no desenvolvimento da massa. Aqui eu vou colocar cerca de 90% da água. Vou deixar só um pouquinho de água aqui e vou sentindo o desenvolvimento da massa conforme eu vou sovando, tá? Então, eu sou destro, eu prefiro usar a mão direita para sovar e deixar a mão esquerda sempre limpa. Com a mão esquerda eu vou segurar o bowl e com a mão direita, então, eu vou sovar essa massa. Eu começo fazendo o movimento do centro para as bordas. É importante que nesse momento inicial a gente não coloque mais água, mesmo que pareça que precise colocar água aqui. Justamente porque eu ainda estou num processo de absorção de água pela estrutura da farinha. E passados aí cerca de 2 minutos iniciais, a gente observa se ainda tem farinha solta dentro desse utensílio que eu estou utilizando de apoio para fazer a minha massa. Se eu observar, eu venho com mais um pouquinho de água e coloco na farinha que está solta ali embaixo. E com a própria massa, eu vou fazer um movimento para coletar essa farinha e continuar o meu processo de sova. E de novo, vou sovar por mais um período até que eu tenha uma massa levemente homogênea e só então colocar mais água caso necessário. Lembrando que minha mão esquerda continua limpa e a mão direita que eu estou usando para fazer todo esse processo de sova. Nunca coloca as duas mãos de uma vez aqui, senão a gente vai ficar com a massa toda grudada na mão, que acaba atrapalhando bastante. Como eu havia comentado anteriormente, o pão pita ele é um flatbread, é um pão achatado que a gente encontra ali na região do Mediterrâneo, mas também em todo o Oriente Médio existem pães parecidos, na Índia, na parte sul da Ásia, existem vários pães com essa característica. E de modo geral, esses pães achatados são os pães mais consumidos em todo o mundo. Esse pão aqui no Brasil, ele não leva o nome de pão pita normalmente, né? As pessoas costumam chamar esse pão de pão sírio na região sudeste, pão árabe no norte e nordeste, mas é o mesmo pão. A ideia aqui, então, é que a gente faça um pão que seja achatado e que vai servir de base para um acompanhamento que você quiser. No caso, hoje a gente vai preparar um hummus para acompanhar esse pão, o que vai ser muito bacana. Bom, o que eu observo aqui agora na minha massa é que o bowl ainda tem um pouquinho de massa grudada aqui, mas eu não tenho mais farinha solta nessa superfície do bowl, né? Ou seja, toda a farinha que estava solta foi coletada pela minha massa. E agora sim eu vou colocar a massa na mesa e seguir para o processo de sova. É importante que a gente faça isso justamente para evitar que eu faça uma grande sujeira na minha mesa de trabalho. Então eu vou tirar agora esse bowl aqui um pouquinho e vou continuar fazendo o processo de sova. Para sovar essa massa é muito simples, existem vários processos de sova de massa. O que eu acho mais interessante e acho que fica mais eficiente também para o processo é a gente usar essa parte da mão para sovar e com a outra mão eu seguro. Lembra que eu tenho uma mão limpa e uma mão que está cheia de massa, né? Então eu vou segurar a massa com as pontas dos dedos e aqui eu vou fazer um movimento de esticar essa massa lá na frente e trago ela coletando a massa de volta para o momento inicial. Eu vou fazendo um rolinho de massa, eu desenrolo, enrolo, desenrolo, enrolo, até que ele forme
um cilindro de verdade. Quando ele formar esse cilindro, mais ou menos do tamanho do meu palmo esticado, eu viro essa massa 90 graus. O objetivo aqui é muito simples, eu estou desenvolvendo a estrutura de glúten do meu pão. Se eu ficar somente em um sentido desenvolvendo essa estrutura de glúten, pode ser que eu gere um estresse para essa massa. Então a ideia é que a gente faça o movimento num sentido e depois eu vire 90 graus para fazer o movimento no outro sentido. Quando a gente observar que essa massa ela já tem uma certa elasticidade, né? A massa ela já não está mais pegando na minha mão, ela é uma massa coesa agora, né? Tá bastante uniforme, bastante padronizada. Aqui, ó, eu posso seguir para o próximo ou para os próximos ingredientes. No caso aqui, eu vou colocar o meu azeite de oliva. E por que eu não coloquei esse azeite antes? Para evitar que esse azeite encapsule o grão de farinha, impeça a absorção de água e, consequentemente, diminua o desenvolvimento da rede de glúten. Agora que eu já tenho essa massa que está levemente elástica, coesa, não gruda mais na minha mão, eu posso, então, colocar o azeite de oliva. Eu vou colocar esse azeite todo de uma vez. Então, quando a gente coloca esse azeite de oliva aqui, a ideia é que ele lubrifique a nossa massa, deixando essa massa mais macia e, por ser um pão da região do Mediterrâneo, ele cai muito bem com as características organolépticas do nosso produto, tá? Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou sovar essa massa até que eu não enxergue mais a gordura solta na superfície. Como toda gordura, quando a gente adiciona a uma massa de pão, a gente observa que ela tende a ficar meio quebradiça, parece que a massa desandou. É normal isso, tá? É só continuar sovando que ela volta a estruturar a nossa massa. E eu só vou parar de sovar e colocar o próximo ingrediente, que é o sal, assim que minha mesa estiver limpa. Então aqui a gente vai sovar mesmo, deixar ela ficar quebradiça, ó, como ela tá ficando aqui agora, até ela voltar a ficar uniforme. E agora, novamente, eu observo aqui que minha mesa, eu já consegui coletar a gordura que estava aqui presente, né? Ó, a gente não tem mais gordura solta. E é nesse momento que eu já não enxergo mais a gordura solta que eu vou colocar o sal. Dá uma baixadinha aqui, coloco todo o sal de uma vez. Se você fez uma boa mise en place, se ele foi pesado da forma correta, é só colocar ele todo. E vou colocar o restante da água que sobrou aqui na minha mise en place. E agora eu vou sovar até que eu não sinta mais os grânulos de sal. É bem comum aqui nesse primeiro momento a gente sentir uma areiazinha enquanto a gente está sovando. E a gente continua sovando até parar de sentir essa areia. E depois eu vou mudar esse processo de sova para uma sova um pouco mais delicada. Formou um cilindrozinho, tomba a massa e continua sovando. E eu ainda sinto um pouco do grânulo de sal, então eu vou continuar nesse processo. Ó, não passou nem 2 minutos aqui, eu já não sinto mais aquele grânulo de sal. Observe que essa massa está bem homogênea e ela está quase atingindo o ponto final de rede de véu de glúten. Se eu continuar sovando da maneira em que eu estou fazendo agora, eu vou gerar um estresse significativo para essa massa. Então eu vou mudar o tipo de sova que eu estou fazendo aqui e vou usar essas duas partes da mão como eu estava usando anteriormente, só que eu vou jogar a massa para um lado e para o outro. Para um lado e para o outro. A gente continua sovando, mas de uma maneira mais delicada, sem gerar estresse para a massa, sem gerar estresse para o glúten. E vou fazer isso até ela atingir a rede de glúten. Para a gente saber se essa massa atingiu ou não a rede de glúten, eu vou fazer o seguinte. Vou parar de sovar um pouquinho. Só um pouquinho de água que me sobrou aqui já é o suficiente para eu molhar a ponta dos meus dedos. Com a ajuda de uma espátula ou de uma faca, eu vou cortar um pedacinho dessa massa. Vou fazer uma bolinha com esse pedacinho de massa. E com a ponta dos dedos molhada, eu vou verificar se eu tenho uma rede de glúten formada aqui na minha massa. Para fazer isso, basta a gente pressionar o centro com a ponta dos dedos, do dedão e dos dedos contrários ao dedão e vai abrindo ela lentamente até ver se a gente consegue enxergar uma rede de glúten bem formada.
Caso eu não enxergue ou caso essa massa venha rasgar durante esse processo, é um indicativo que ainda falta sova. A minha massa está bem desenvolvida, mas ela rasgou um pouquinho aqui no final, ó. Então indica que falta um pouquinho de sova, mas eu vou continuar fazendo essa sova mais delicada. Provavelmente só nesse pouquinho a mais de sova aqui já é o suficiente para ela chegar aonde eu preciso. Vou fazer mais um teste do fel de glúten. Um pouquinho de água na ponta dos dedos. A massa já não rasga mais e eu consigo enxergar através dela. Ela tá bem fina aqui e não rasga, ou seja, eu tenho uma boa estrutura de glúten formado. É um indicativo de que você pode parar de sovar. Esse é o melhor indicativo. Existem outras técnicas para a gente desenvolver a massa, parar antes dele chegar nesse véu de glúten, seguir por um processo de dobras, mas como essa massa aqui é uma massa mais simples, não há necessidade de eu me preocupar com essa questão de descansar a massa um tempo muito grande ou qualquer coisa nesse sentido, basta você atingir a rede de véu de glúten que a massa está pronta para seguir para o descanso, tá? Então aqui eu vou fazer o seguinte, vou dobrar essa massa para dentro dela mesma, vou virar ela ao contrário e vou fazer um processo de boleamento, pressionando levemente a massa contra a mesa. Para fazer esse processo a gente mantém sempre a lateral das mãos pressionada contra a mesa e vou jogando a massa de uma mão para outra. A gente observa que a mão faz um movimento no sentido anti-horário, enquanto a massa faz um movimento no sentido contrário. Meu objetivo aqui é deixar a superfície dessa massa bem tensionada, a massa bem esticada como está a minha. Ela está bem durinha aqui. Eu fiz uma boa sova, fiz um bom desenvolvimento, fiz um bom boleamento e essa massa agora vai descansar em uma superfície untada, coberta com plástico. Aqui no caso eu estou usando um próprio bowl para fazer esse processo, né? Então ela vai ficar aqui dentro do bowl durante 30 a 45 minutos para ela ganhar um bom volume. Eu já tenho uma massa que descansou por cerca de 30 minutos, ela ganhou um bom volume durante esse processo de descanso e fermentação inicial que nós conhecemos como pointage. A partir desse momento agora eu vou dividir essa massa em 6 peças de aproximadamente 85 gramas, tá? A ideia é pesar o total da massa e dividir em 6 peças, ou 5 se você preferir. Eu vou fazer 6 peças aqui que é o suficiente. Vou colocar um pouquinho de farinha em cima da massa e vou jogar um pouquinho de farinha aqui na minha superfície de trabalho também. E agora eu vou bolear essa massa para que eu possa então colocá-la para descansar mais uma vez. Jogo a massa para dentro dela mesma, fazendo uma trouxinha com essa massa, viro ela ao contrário e pressiono agora a massa contra a mesa, girando ela para que ela fique bem redondinha. Se a gente observar que tem muita farinha, eu posso colocar um pouco de azeite ou um pouco de óleo aqui na superfície, que vai ajudar bastante nesse processo de boleamento, tá? Ficou uma bolinha bem bonitinha, eu vou tirar ela aqui pro lado. Repito esse processo na próxima massa. Nós também, além de aumentarmos ali a tensão de superfície, nós organizamos a rede do glúten, deixando essa massa com uma estrutura espiralada, o que permite que no momento em que nós abrirmos essa massa, ela fique bem redondinha, conforme esperado. Bom, eu tenho aqui as 6 massas já boleadas, então vou colocar ela agora no descanso de cerca de 20 minutos, para que então eu faça uma pré-modelagem e a modelagem final. Bom, eu já tenho uma massa que está descansada, e já deu também uma boa desenvolvida no processo fermentativo, e agora eu vou fazer uma pré-modelagem dessa massa, porque a minha ideia é transformar essa bolinha em um disco. Para isso, eu tenho que ter uma boa quantidade de farinha aqui na superfície, então vou enfarinhar a minha mesa e vou jogar um pouco de farinha também sobre a massa para que ela não grude na minha mão no momento em que eu venha coletar essa massa aqui da assadeira.
coloca ela aqui em cima, bate um pouquinho a mão na farinha para a massa não grudar e a gente vai fazer um movimento de retirada do ar da massa. Eu vou fazer um dégazé. Esse processo de bater a mão na massa, além de tirar o ar, a gente está equilibrando a temperatura dessa massa. Como a fermentação é um processo bioquímico, além da fermentação alcoólica gerar álcool e gás carbônico, ele também gera calor. Então, quando eu dou um tapinha aqui, esse ar quente lá de dentro, ele equilibra com a parte externa da massa, que normalmente está um pouquinho mais frio. E agora eu vou soltar essa massa e fazer uma pré-modelagem. Com a ajuda de um rolo, então eu vou fazer um movimento de meio para cima, meio para baixo, meio para cima, meio para baixo. Giro essa massa 90 graus e faço novamente esse movimento até ela ficar uma bolinha. Eu fazendo dessa maneira, garante que essa massa fique sempre redonda. Então, meio para cima, meio para baixo, gira 90 graus, meio para cima, meio para baixo. Com o tempo, depois que a gente se acostuma a fazer esse processo, fica muito mais fácil. A gente faz até a massa girar debaixo do rolo, como eu estou fazendo aqui. Mas a ideia inicial é que a gente consiga manter o formato de disco dessa massa. Vou colocar um pouco de farinha aqui do lado para descansar essa massa enquanto eu faço as demais. Ela vai descansar aqui. Pego uma segunda massa, faço aquele mesmo processo. Descansei, ou melhor, vou colocar para descansar essas peças de massa por aproximadamente 10 a 20 minutos. Enquanto essas massas passam por esse processo de descanso, eu vou preparar o acompanhamento dessa nossa produção de hoje. Os flatbreads, em geral, eles combinam com diversos tipos de acompanhamentos, né? Hoje a gente vai fazer um clássico, que é o hummus, que é uma pasta de grão de bico que fica bem gostoso pra gente servir com esse pãozinho. Então eu vou deixar essa massa do jeito que ela tá, descansando por 10 a 20 minutos, vou arrumar a minha bancada de trabalho e vou preparar o hummus junto com vocês. Bom, para preparar esse hummus, que vai ser o acompanhamento do nosso pão pita, eu tenho aqui já o grão de bico que já cozinhei ele com umas folhinhas de louro. Ele ficou de molho durante 12 horas e depois eu cozinhei ele até ele ficar macio com a folha de louro só para dar uma base aromática bem interessante. Então, esse grão de bico já cozido, eu vou colocar aqui num processador, pode ser um liquidificador se você não tiver um processador disponível. E aí a ideia aqui é a gente, a partir dos elementos aromáticos que vão transformar isso aqui num hummus bem interessante, eu vou colocar aqui o tahine, que é uma pastinha feita de gergelim. Eu tenho um alho em pasta, tenho suco de limão, um pouquinho de água, caso eu precise alongar, e o azeite, mais as decorações que eu vou usar, páprica doce e um pouquinho de salsinha para fazer a montagem do meu prato, tá? Então aqui, antes de mais nada, antes de colocar esses elementos aromáticos ali, eu vou preparar uma base aromática que vai me ajudar na hora de dosar o quanto eu quero de tempero no meu hummus. Então eu prefiro fazer essa pastinha à parte e só então adicionar no hummus quando eu perceber que eu atingi o sabor desejado. Aqui eu vou colocar suco de limão. Um pouquinho de água. E um pouquinho de alho, que está bem cortadinho, quase uma pastinha de alho aqui. Então essa base aromática eu vou usar para preparar o meu hummus. Se você achar que está difícil de trabalhar somente com a espátula, pode vir com a ajuda de um fouet e fazer esse processo para deixar ele bem cremoso. A reação do limão com o tahine deixa ele um pouquinho mais claro, tá? Então eu vou colocar até um pouquinho mais de limão para alongar um pouquinho mais. Já está bem líquido e agora sim eu vou processar o meu grão de bico aqui. Ele já está com uma textura bem bacana, só preciso ajustar agora os temperos e o sal.
pouquinho de sal. Meu hummus está preparado, minha massa já descansou e agora é só a gente finalizar esses pães. Tradicionalmente, esse tipo de pão é feito em um forno diferente, né? O forno tipo tandoor, que são fornos que trabalham com lenha, um calor bastante intenso. Como não daria pra gente fazer um buraco aqui no chão, colocar fogo e fazer esse pão, a gente vai improvisar uma técnica para aplicar bastante calor sem a necessidade da utilização de um forno. Então o que eu vou fazer vai ser uma finalização desse pão utilizando diretamente a chama do fogão, o que fica bem interessante. Bom, um pouquinho de farinha na mesa, coloca a massinha aqui agora e a gente vai abrir ela novamente. Então a ideia da gente ter feito essa abertura inicial era justamente para formar um disco bem redondinho, bem bonito, para só então aqui finalizar. Toma cuidado para não deixar muito fina essa massa e abre a massa de forma regular, sem deixar ela mais alta em nenhum ponto da massa. Prontinha, tiro o excesso de farinha e descanso essa massa aqui na mesa. Põe um pouco de farinha aqui embaixo para ela não grudar. Vou fazer isso com as demais massas também. E agora a gente vai usar o fogão para finalizar a nossa produção. Bom, aqui é bem simples. Eu tenho uma Sotese, que pode ser, na verdade, a frigideira que você tiver em casa, pode ser antiaderente, sem ser antiaderente, não importa. A ideia é que ela tenha um fundo que seja de tamanho superior à sua massa, porque senão vai atrapalhar bastante, ela vai ficar um pouco irregular, vai ficar um pouco torta, então não ajuda. Vou precisar também de uma grade, pode ser até a grade do seu próprio forno ou que você tiver disponível, que seja vazado e que possa ser levado para o fogo. Então aqui a minha base está pronta. Deixei ela aquecer bem, não precisa ser quente a ponto da gente, por exemplo, selar uma carne, né? Não é tão quente assim, mas ela tem que ter um bom calor para que a gente consiga selar o nosso pão durante esse processo de cocção da massa. Tira o excesso de farinha mais uma vez, se você perceber que ainda tem muita farinha presente na massa, e coloca ela diretamente no fundo da sua Sotese. Com a ajuda de uma espátula, a gente vai observar o que acontece com a massa. Normalmente ela começa a formar umas pequenas bolhas na superfície e quando ela formar essas pequenas bolhas, a gente dá um tombo nessa massa. Aqui ela começou a formar umas pequenas bolhas, é um indicativo de que eu posso dar um tombo na minha massa. E agora eu vou trocar para outra superfície. Não deixa diretamente na chama, vai sempre girando o seu pão, porque aqui a ideia é que ele comece a subir como se fosse um balãozinho. Cuidado com o vapor que sai do pão, que ele sai muito quente também. Observa se ele deu uma leve dourada, no caso o meu deu. Ele furou aqui em cima, o que faz com que esse balãozinho dê uma baixada. Vem aqui agora, gira e faz o mesmo processo do outro lado. Olha que coisa mais linda que é esse pão. Tá pronto, dourou de um lado, dourou do outro. Agora a gente vai colocar ele em uma assadeira para esfriar. Bom, meus pães estão prontos, o hummus está pronto e agora a gente vai montar um display de apresentação aqui bem simples, mas bem interessante, que fica bem gostoso. Escolhi um prato bem bonito aqui para usar. Vou colocar o hummus aqui no centro do prato e agora a gente vai dar uma espalhadinha nessa superfície para que eu consiga chegar próximo das bordas do prato, começando do centro para as bordas, até que a gente consiga fazer com que ele ocupe toda essa superfície do prato. Vou colocar aqui no cantinho um pouquinho de salsinha, só para dar um verdinho interessante. Não vou jogar por cima de tudo não, porque eu não acho que fica muito interessante. Vou colocar um pouquinho de páprica doce, só para dar uma corzinha de contraste. E agora eu venho com o meu azeite de oliva.
deixa ele escorrer naturalmente e dá uma caprichada no azeite para que ele fique bem interessante. Tá pronto aqui a apresentação do nosso hummus. E vou colocar os meus pães aqui sobre uma tabuinha de apresentação que eu acho que vai ficar bem charmoso. E eu finalizo então a minha produção de hummus com pão pita. E a ideia é que a gente fez aquele processo todo de corte e tudo mais, de cocção, é permitir que esse pão ele fique com esse efeito, essa estrutura vazada no centro, tá? Eu posso, por exemplo, aqui montar um lanche, se eu quiser, um shawarma, um kebab, um beirute, o que eu quiser, ficar bem interessante. Ou ainda, posso tirar pedacinhos desse pão e diretamente aqui no hummus, eu uso ele como base para a degustação. Espero que vocês gostem. Bon appétit, bienvenue à Le Monde Cordon Bleu. Não perca o próximo episódio, nosso chefe vai apresentar uma produção super interessante. Salut!